Amém? Pegue a sua Bíblia e vamos fazer 3 leituras. 1 Reis, capítulo de número 15. Aleluia. Que bom estar com vocês aqui. Quero externar a gratidão da minha alma de poder retornar aqui, Sara, e também rever aqui uma galera animada, buscando a Deus, engajada, tendo consciência. Isso são fatores determinantes. As grandes experiências da minha vida, não ministerial, da minha vida espiritual, aconteceram em congressos de jovens, que na minha época não eram tão restritos, eram mais abertos e muitas vezes não se tinha uma mensagem tão direcionada, mas Deus muitas vezes me tocou de forma muito especial. Eu queria que você aproveitasse esse momento, que você fosse tocado pela presença de Deus, porque isso é um processo quase dialético. Não é Deus que vem para cá e diz assim, vou dar um jeito de tocar nele. A coisa não funciona desse jeito. É você que vem para cá cheio de gratidão na alma. Ensinaram para nós uma coisa muito errada na história. Na história ensinaram uma coisa muito errada. Ensinaram para nós que culto é lugar de receber. Isso foi quase uma tragédia teológica. Porque se formou uma geração que vem para a igreja para receber. E eu nem sei onde que eles leram isso na Bíblia. Porque na Bíblia culto nunca foi lugar de receber. Culto sempre foi lugar de oferecer. Sempre. Lá no Velho Testamento, quando se fazia sacrifício, o próprio Deus dizia assim, que ninguém venha perante mim com as mãos vazias. Traga pelo menos alguma coisa para me oferecer, senão não vai ter culto. É que na medida que você entra por aquela porta, cheio de gratidão na alma, e você oferece a sua adoração, a presença de Deus é tão real, que ela já começa a tocar na tua vida, e você já começa a sentir uma alegria, mas estou recebendo, é a alegria do toque de Deus, da presença dEle, do renovo, mas tudo isso é fruto do que você oferece. Então eu espero que você tenha essa percepção ainda mais aguçada nesse final de semana. Prazer estar com o Leandro, abraço, toda a diretoria, Cantor Éder, Deus te abençoe, com a sua família, mais uma vez juntos, a todos os irmãos, grupo de louvor, enfim, deixa um abraço ao pastor Cirso, amanhã o abraço melhor. 1 Reis 15, eu vou fazer 3 leituras que elas não são lá tão agradáveis, porque elas são muito históricas, mas elas são referenciais, eu preciso fazê-las, para depois a gente poder extrair alguma coisa aqui sobre o que eu quero compartilhar com você. Então não se preocupe com os nomes, você vai esquecer rápido, só o conceito da palavra. 1 Reis 15 diz assim, no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, filha de Abissalão. E ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido, e o seu coração não era inteiramente, preste atenção nessa parte, e o seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, seu Deus, quanto fora o coração de Davi, o seu predecessor. Agora vamos lá no próximo livro, 2 Reis, capítulo de número 12, e depois o 14, e a gente fecha, ambos do 1 ao 3. 2 Reis 12, diz assim, do 1 ao 3, no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zibe, ela era de Berseba, e Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Agora a última leitura, 2 Reis 14, diz assim, no 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodã e ela era de Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova
mas não como Davi, o seu predecessor. Amém? Tem um monte de nomes aqui para você botar no seu filho a hora que você casar, tá bom? Tome assento no nome do Senhor. Ei, eu queria compartilhar com você uma palavra que te fizesse pensar aqui hoje. Da onde veio esta palavra que eu quero compartilhar com você? Eu estava há um tempo atrás lendo um livro, e poucas vezes, olha aqui para mim, eu fui tão tocado quando li um livro como esse. Era a história de uma jovem de 19 a 20 anos, chamada Amy Carmichael. Ela é pouquíssima conhecida em países de língua portuguesa, mas muito conhecida em países de língua inglesa. E a gente que lê muito, ou eu pelo menos lia mais, você não chora por qualquer coisa. Não é qualquer literatura que te faz chorar. Mas essa não. Quando eu terminei de ler a história de Amy Carmichael, que você pode procurar no Google em casa, a hora que chegar, que você vai encontrar, poucas vezes eu chorei como chorei esse dia. Ela era uma moça que os seus pais morreram com a peste na Europa, isso há 200 e poucos anos atrás, e ela chegou e disse assim, ó, Deus tem uma proposta com a minha vida, um propósito, e eu quero cumprir. E ela chega à conclusão que a vida dela não vai ter o mínimo sentido se ela não cumprir aquilo que Deus chamou. E ela se levanta e disse, Deus quer me levantar. Era uma época de muita evangelização no mundo, falamos aqui de Moody e muitos outros, e ela vai para o Japão, porque ela pensa que Deus chamou ela para o Japão, e depois ela vai para a China, e a coisa não funciona muito bem, ela retorna, pega toda a herança do condado que o seu pai tinha deixado, vende tudo, e vai para a Índia, para uma cidade chamada Bangalore, que é a capital da Índia. Quando ela chega em Bangalore, isso há 200 e poucos anos, totalmente precária, ela compra a maior casa do centro de Bangalore, e ela faz daquela casa um lugar de abrigo, porque ela sabe, inclusive a Unesco e a ONU emitiram um documento, fazem uns 5, 6 anos sobre isso, que eu vou lhe falar, sobre a prática da prostituição cultica que tem na Índia. Sabe o que acontece? Os monges pegam as meninas de 12 a 14 anos, trazem para os templos e se relacionam num ato ritual cultico em processos ali de relacionamento sexual. E eles utilizam essas meninas durante 2 anos, 3 anos, e depois não as querem mais. E essas meninas acabam sendo abandonadas depois, e muitas entram em depressão, outras acabam morrendo. É uma situação bem caótica. Sabe o que Amy Carmichael fez? Ela foi lá, alugou a casa, e ela ia na porta dos templos hindus e dizia assim, ó, quando vocês não quiserem mais essas meninas, antes de vocês abandoná-las, eu queria que vocês me chamassem, porque eu quero recebê-las na minha casa. E ela pegava aquelas meninas que saíam totalmente deturpadas do ponto de vista psíquico, levava para casa e começava a falar de Jesus, e começava a falar do poder de Deus que podia mudar a história delas. E ela foi recebendo tantas meninas que por último ela chegou a ter nessa casa quase 300 meninas. O processo era rotativo, muitas iam, se recuperavam e saíam. Eu só sei que ela foi tão forte, tão famosa, que ela vai morrer aos 90 anos de idade. E no dia da morte dela, ela tinha tomado tamanha proporção no país todo, que quando ela percebeu que ia morrer e o seu nome já estava sendo falado por todos os órgãos internacionais, ela fez um pedido para que não colocasse o nome dela na lápide dela, porque ela não queria que as pessoas visitassem a lápide e adorassem ela, porque é uma tradição daquela região. Coloquem apenas um bebedouro de água para pássaros, porque eu não quero ninguém me adorando e me reverenciando por aquilo que eu fiz como um chamado de Deus para a minha vida. Ela morreu, foi sepultada. O sepultamento dela foi feriado na Índia, que só tem um feriado. Foi uma grande festa. E uma menina se levanta no dia que ela está sendo sepultada e diz assim, ó, eu só sei que Mama pecou. Ela era chamada de Mama, porque a Bíblia diz que todos pecam debaixo do céu.
porque eu nunca vi nela uma palavra, uma conduta que desabonasse a sua vida e a sua conduta. Quando eu li, eu fiquei profundamente mexido e muito emocionado. Por quê? Porque pessoas que conseguem servir a Deus neste nível estão fazendo falta no nosso meio. Gente que consegue ter uma vida com Deus a este ponto, que conseguem ter esse nível de relação, esse nível de vida com Deus, fazem falta. Por quê? Eu li 3 textos aqui para você, podia ler mais uns 2 da história dos reis de Israel. E a Bíblia diz que esses homens aqui não foram ruins. A Bíblia não diz que eles foram caóticos, que eles não foram tão terríveis como os últimos anos de Saul, que eles não foram tão loucos como Acás. A Bíblia diz que eles foram bons reis. A biografia deles diz assim, olha, eles foram bons reis. Só que a biografia deles tem um mais. Diz assim, foram bons, mas não foram tudo isso. Foram bons, porém não derrubaram o altar. Foram bons, mas não foram como Davi. Por quê? Porque eles foram mais ou menos. Numa linguagem nossa, como diz o italiano, eles foram pian-pian. Eles não conseguiram servir a Deus de todo o coração. Eles tiveram uma vida mais ou menos. Porque se você quiser, olha aqui jovem, ser crente mais ou menos, servir a Deus mais ou menos, e eu estou falando aqui sobre não só crer, eu estou falando sobre servir a Deus. Mais ou menos dá para ser. Nunca foi tão fácil servir a Deus, mais ou menos. Você tem uma relação com Deus da hora que precisa. Você pode viver uma vida com Deus e durante a semana você toca a sua vida de qualquer jeito. No domingo você vem. Aí você dá uma chorada, faz uma terapia na alma e volta para tocar a vida. Você pode ter uma relação com Deus de pronto-socorro. Vai tocando a vida. A hora que a coisa apertar, que o problema pegou, que não tem saída, você vem para cá. E daí você lembra dele. Aí você chora e diz, me ajuda. E ele que é bom demais e tem uma longanimidade que nunca acaba, ele te abraça e diz, vamos lá, vou te ajudar, na esperança de que você queira mais do que a minha ajuda, queira ter uma vida de envolvimento comigo. Você pode ter uma vida com ele de terapia, você pode ter uma vida com ele de usar a hora que precisa, de só consumir evangelho. Nunca se consumiu tanto evangelho como agora. Você vai lá e consome, não tem relacionamento com ele, não tem vida com ele, vai lá e consome, pega um pouco do hino, ouve um pouco a mensagem, vê o que ajeita para você, o que ajeita você pega e vai tocando a vida. Você pode ser tudo isso como tem um monte de gente que é, mas ei, não é isso que Deus quer de você. Ele não quer que você o sirva mais ou menos, Ele não quer que você seja cheio dos seus mais e das suas vírgulas na vida. Ele quer que você o sirva de todo o seu coração. Ele quer que você sirva a Ele para valer. Quando eu li o texto, olha aqui, eu não vim aqui pagar de santão para você não. Quando eu li o texto eu me apavorei. Sabe por quê? Porque eu também me identifico com os cabras aqui. Eu também tenho os meus mais. E eu me preocupei porque eu também tenho os meus porém. Espera aí, eu sou crente, mas eu sou pregador, mas, né? Eu venho para a igreja, mas esses mais a gente tem que tirar, porque eles não deixam a gente servir a Deus de todo o coração. A gente tem uma vida morna, a gente tem uma vida mais ou menos, mas Ele quer ter prioridade na tua vida. Quem entende isso, levante a mão assim, segura a mão lá, segura lá, não, levanta a mão, fecha os teus olhos agora, fecha, eu sinto, eu quero entrar na mensagem agora, fechada essa introdução, mas eu quero que você diga, Senhor, eu vim aqui para te falar comigo, e falar de forma especial, do jeito que tu quiser falar. Eu estou aqui para ser tratado, diz para Ele, eu estou aqui para ser edificado, eu estou aqui para ser levantado, eu estou aqui para ser curado, eu estou aqui para ser colocado em pé, porque eu quero, diga para Ele aí, eu quero te servir de todo o meu coração, eu quero te servir com toda a minha alma, eu quero te servir para valer, amém? Quem concorda comigo dá um glória.
A gente que tem mania de ser muito pentecostal já dá umas engrenadas, né? Deixa eu me segurar um pouco aqui, que eu quero ser mais diplomático aqui. Vamos lá. 3 coisas eu queria pensar com você. Como é que eu posso servir a Deus de todo o coração? Essa é a pergunta. E é isso que eu quero responder aqui. Longe de ser muito prolixo ou ser muito exegeta aqui, mas eu quero trazer 3 pensamentos meus sobre como é que você pode servir a Deus de todo o coração. Em primeiro lugar, para você servir a Deus de todo o coração, você tem que aquecer essa decisão todo dia. Você tem que colocar fogo todo dia. Você não pode deixar ela esfriar. Porque a gente chega num culto e chega e diz assim, ó, Senhor, eu vim aqui. Não tem aqueles cultos que parece que o céu se abre em cima da gente. Eu, quando era bem jovem mesmo, vivia isso, ia para o culto. Chegava lá, parece que o céu se abria, eu falava um monte de língua estranha, dava uma rodada. E daí ali mesmo, na empolgação, eu já fazia um voto. Senhor, eu vou orar agora todo dia 1h30. Vou jejuar 3 vezes na semana e eu não chegava no outro domingo com o voto. Na quarta-feira eu já não aguentava mais. Aquela empolgação. Ei, eu aprendi uma coisa e queria compartilhar com você. Se você quer servir a Deus de todo o coração, você decidiu. É uma decisão sua. Não, eu não quero teus mais. Só que você tem que aquecer todo dia. Porque a vida e o tempo têm o poder de esfriar. Você decide, mas daí você sai para a vida, para viver. É processo. Daí você corre para um lado, corre para o outro, trabalha aqui, vai para lá, tem que resolver coisa aqui. Esse envolvimento da vida faz você esfriar. Faz você ficar mais ou menos. Então, se você quer servir, você tem que aquecer. Você tem que tocar fogo. Você tem que lembrar todo dia, toda semana, ei, seu maior objetivo de vida não é só estudar, você tem que estudar, não é só ficar rico, não, pode buscar dinheiro, não é só trabalhar, não é só tentar ter sucesso, não. O seu grande objetivo de vida tem que ser esse, servir a Deus de todo o coração, independente de onde você está. Eu tinha uma experiência muito legal quando era jovem, hoje eu não tenho mais sobre isso, mas na minha época de jovem eu tive uma experiência com a minha mãe sobre isso, faz tempo. Eu fui pregar num congresso e ganhei uma caneta uma vez. Naquela época a gente pregava e ganhava presentinho, assim, camisa, caneta. Geralmente as camisas nunca cabiam na gente, era um trabalho, ficava lá. Mas caneta era legal. Daí eu gostava muito da caneta, a escrita era boa, perdi a caneta. E um dia a minha mãe resolveu dar uma renovada dentro de casa. Porque o expediente da renovação é um expediente bíblico. Quando a Bíblia diz assim, olha, Deus sabia que a coisa não ia ser fácil. Deus sabia que viver uma vida aquecendo, servindo a Deus de todo o coração ia ser difícil. Por isso que Ele deixou o expediente da renovação. Ele disse assim, a hora que você estiver mal, vamos lá, renova as tuas forças. Vem para perto de mim que eu te renovo. Isso aí não é para o ímpio, isso é para nós que somos crentes, filhos de Deus. É nós que temos que nos renovar toda semana, todo dia, toda hora, ou quando for preciso. E eu tive essa experiência com a minha mãe, porque um dia ela chegou em casa e disse assim, eu vou fazer uma renovação, de manhã cedo. Antigamente as mulheres, as mães de vocês faziam isso. Ela chegou para mim, para o meu pai, e disse assim, vaza de casa que eu não quero ver vocês aqui hoje. Daí a gente, 8 horas, meio capenga do sono, sem tomar muito café, a gente saía, porque ela ia dar uma geral. E naquela época não tinha móveis sob medida, basicamente, era muito caro. E sabe o que é? O que elas fazem? E você vai lembrar que a sua mãe fazia isso. Lembra dela agora aí, faça um exercício de introspecção e lembra dela. Elas iam na cozinha e pegavam a geladeira e botavam no outro canto da cozinha. Não faziam isso? Elas mudavam a posição da mesa da cozinha. Elas iam na sala, pegavam o sofá e jogavam para o outro lado. Pegavam a mesa. Quantos que a mãe fazia isso? Quantos que a mãe fazia? Olha aí, ó. Eu pensei até que era um extraterrestre, mas eu sabia que vocês também tinham sofrido isso. Ela jogava para um lado, sofá para o outro. Elas entravam dentro do quarto e pegavam a cama e viravam para o outro lado da parede. E coisa que 2 homens não conseguem fazer, elas fazem sozinhas. Elas metem um pano debaixo do roupeiro e arrastavam o roupeiro para o outro lado.
E ela ficava o dia todo fazendo aquela loucura dentro de casa. Final do dia chegava eu, pastor, e meu pai, e quando a gente botava o pé na porta, a gente dava um passo para trás. Primeiro porque parecia que a gente tinha chego na casa errada. E segundo que meu pai já dizia assim, o que? Você pegou o talão de cheque? O que você fez? Porque a casa estava totalmente diferente. Totalmente. E meu pai dizia assim, você gastou muito para fazer isso? Comprasse o quê? E ela, cansada, suada, olhava e dizia assim, não, eu não gastei R$1. Eu simplesmente renovei o que eu tinha aqui dentro de casa. E o fato de eu renovar o que tinha aqui, a casa ficou totalmente diferente. A vida é assim. O tempo foi passando, você foi ficando do mesmo jeito. Você foi se acostumando ao mesmo jeito. Ser renovado é você vir num culto como esse, pegar a chave da tua vida, do teu coração e dizer, vem cá Espírito Santo, entra aqui e mexe em tudo aqui. Pode mexer do jeito que tu quiser, pode mexer aonde tu quiser, pode mexer nos meus conceitos, nas minhas filosofias, nos meus pensamentos, mexe aqui, daí o Espírito Santo entra lá e mexe, e joga para um lado, joga para o outro, e você vai ficando diferente, e a hora que você sai amanhã, semana que vem para viver, alguém olha para você e diz assim, o que aconteceu? Fosse lá no apóstolo do chapéu, o que aconteceu? Você está totalmente diferente, ele orou por ti, daí tu disse assim, não fui em lugar nenhum. Sabe o que aconteceu? Eu simplesmente deixei o Espírito Santo renovar o que tinha aqui dentro de mim aqui, ó. O que tem aqui dentro da minha alma passou por uma renovação e você muda. O fato de ser renovado, de ser aquecido, da sua decisão vir à tona, isso muda você. E o bom, você vai lembrar disso também. E o bom que a gente chegava em casa, tinha uma caixa de papel lá no canto da casa, e você vai lembrar. E eu dizia assim, o que é aquela caixa? Ela dizia assim, um monte de coisa que eu encontrei aí dentro. E um dia eu cheguei lá, estava a minha caneta. Tinha lá a Maria Chiquinha da minha irmã, tinha lá caneta, tinha lá grampo de cabelo, tinha lá faca, tinha lá garfo que caiu debaixo da cama, que rolou para debaixo do roupeiro que estava atrás do sofá. O fato dela renovar a casa, a gente encontrou um monte de coisas que tinha perdido dentro de casa. Só quem entendeu dá um sorriso, só quem entendeu. Não, sorriso. Ei, quando você deixa o Espírito Santo te renovar, você encontra um monte de coisas que você perdeu na caminhada. Aleluia. Você encontra um monte de coisas que você perdeu. O tempo passou, antes eu era mais fervoroso, antes eu queria adorar mais, antes eu gostava mais de me render ao Senhor. Hoje não, hoje eu estou tocando a minha vida. Ele vai te renovar hoje, e você vai encontrar tudo de novo, e você vai ser animado. Quem concorda com isso, levante a mão aqui. Ei, vamos fazer o exercício da mensagem? Eu queria que você pegasse a sua mão assim, só você que quer, encostasse assim no seu peito, fechasse os seus olhos, isso, faz um som aqui bem suave para mim, me ajuda, encosta assim, fecha os seus, você, não adianta eu gritar, não adianta eu berrar, não adianta eu sapatear, dizer vai dar, não vai dar nada, vai dar se você quiser, vai dar se você liberar, vai dar se você abrir o coração, vai dar se você deixar, se você dizer Espírito Santo, entra aqui, mexe dentro de mim, diga para ele, diga eu quero sair daqui renovado aqui nesta noite, diga, porque eu quero te servir de todo o coração, e eu fui estudar, eu estou lá na faculdade, e eu acabei me envolvendo demais com as coisas lá, e eu acabei esfriando, e a decisão ficou parada, e eu quero aquecer hoje essa decisão. Eu quero colocar fogo nessa decisão, porque o meu maior propósito é te servir de todo o meu coração. Ore você agora. Diga para ele, diga isso. Diga assim, pega a chave do meu coração agora. Diga para ele, mexe dentro da minha alma, mexe dentro do meu coração, mexe nos meus pensamentos e conceitos de vida. Pode mexer. Ei, escute. Quando você coloca fogo, quando você aquece isso, o tempo não consegue apagar, o tempo não consegue segurar, não consegue esfriar. É normal esfriar,
É normal o tempo passar e a gente ficar meio xoxo. Estou falando com uma plateia de 90% de jovens aqui. Muitos estão dentro da universidade. Quantos estão estudando aqui numa universidade? Levante a mão, levante. Deixa eu ver. Muitos estão enfrentando batalhas filosóficas, conceituais. Deixa eu falar uma experiência minha. Eu me lembro quando olha o que é você lembrar todo dia, ter que aquecer, senão o tempo esfria. Quando eu fui para Florianópolis e fui estudar na Universidade Federal, eu fui para o curso de História. Daí eu cheguei lá, peguei o centro de formação humana, aonde que lá Deus não existe, a Bíblia é um livro sem valor, né? Aquela loucura. E eu comecei a ler aqueles livros e os professores dando aquelas aulas muito loucas, gente que sabe muito, mas sabe só do secular, não sente nada. Aquelas aulas marxistas, anarquismo, contra isso e eu ali. Aí no começo eu comecei a querer debater e depois eu fui baixando mais o meu tom, ficando na minha. Mas só que um dia eu fui para uma aula de história antiga, em que o professor falou sobre a origem do homem, sobre os homo sapiens, sobre a origem dos hominídeos. Você não está entendendo, mas não precisa nem entender muito, só retórica. E eu fiquei vendo aquela aula e aquilo me deixou, e o professor sabia que eu era crente e eu tinha tido alguns desafios com ele. Ele me cutucava e dizia: olha, tem gente aí que acha que não, mas é o processo da evolução de Charles Darwin, tá? E eu deixei, disse: não, eu não vou me incomodar, eu não vou nem debater, e fui para casa. E aquilo ficou me incomodando, porque nós estávamos numa turma de uns 40 alunos, e eu podia ter pelo menos feito o contraponto, pelo menos dito da minha fé, pelo menos mostrar a minha convicção, e eu não quis. E eu fiquei tão mal com aquilo que eu fui orar. E antes de eu abrir a boca para orar, o Espírito Santo já falou comigo, disse assim: olha, fizesse feio ontem. Feio. Ele estava dizendo assim para mim: nós só tinha tu ontem lá, e tu falhou. Meu irmão, e crente assembleiano provocado fica brabo. A gente já é falador, né? Ah, meu irmão, fui pro outro dia da aula que eu já fui voando. O professor foi terminar a aula, eu levantei e comecei a debater com ele. Eu daqui, ele de lá, eu daqui, ele de lá, a turma tudo olhando. O pau pegou e eu daqui, ele de lá. Ele arregalado. Daqui a pouco ele me tirou da sala, me mandou para o departamento. Eu voltei 2 dias depois para a aula dele, com o coordenador autorizando a minha volta. E quando eu voltei, ele deu uma prova. E a prova era sobre o conteúdo. Só que a última pergunta dele, ele fez para me machucar, para me pegar. Ele botou assim: qual a origem do homem para você? Ele podia ter dito qual a origem do homem, segundo a história eu ia discorrer sobre a teoria de Darwin. Ele botou: qual a origem do homem para você? E eu disse: Deus, isso aqui ele fez para me enguiçar. Sabe o que eu respondi? Eu botei assim: ó, o senhor professor pode ter vindo do macaco, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Por que é que eu estou falando isso? Eu quase rodei na matéria, verdade. Fiz prova depois, mas o dia que ele foi ler, ele riu um pouco de mim. PC, bom te ver aí. Ele só tem um aqui que é parecido com Deus, fica em pé aí, tá? Vamos ver se ele brilha e tá. E eu pensei e disse: para que essa briga? Só sei que no dia da nossa formatura eu estava com uma roupa lá para entrar no salão, e 2 meninas que estudaram comigo, uma era de Brasília, de Pernambuco, Universidade Federal, tem muito disso, gente que vem de fora para estudar. Elas chegaram para mim e me disseram uma das coisas que mais marcou a minha vida. O Éder, elas chegaram para mim e disseram assim: Everson, provavelmente a gente nunca mais vai se ver, porque nós vamos voltar para nossas cidades. Mas antes de a gente se formar, eu queria te falar uma coisa que era legal tu ouvir. A gente acompanhou todos os debates teu com o professor.
a questão da evolução e da criação. E nós estamos saindo daqui não acreditando no que ele falou, mas acreditando naquilo que você falou. O seu posicionamento em servir a Deus de todo o coração vai fazer a diferença aonde você chegar. Quem acredita nisso, levante a mão e dá um glória. Vamos lá, vamos lá. Eu me empolguei demais no primeiro ponto, mas eu vou terminar na hora certa, aqui 9h20, né? Segundo, para eu e você, para que a gente consiga servir a Deus de todo o coração, em segundo lugar, preste atenção, os nossos parâmetros, olha aqui que agora eu quero trabalhar um pouquinho mais, de certo e errado, eles têm que estar pelo menos um degrau acima daquilo que for legal. Vou repetir para você. Eu e você só vamos conseguir servir a Deus de todo o coração se os nossos parâmetros de certo e errado estiverem pelo menos um degrau acima do que for legal, acima da lei. Escute, você não pode servir a Deus de todo, e você não vai conseguir, se a sua relação com a Bíblia, por exemplo, for uma relação de um livro de leis. Eu leio, uma vez ensinaram para mim quando eu era jovenzinho, que a Bíblia era um livro de pode e não pode. Meu Deus, eu vivia lendo Bíblia para saber se podia ou não podia. Na minha época, por exemplo, eu podia jogar bola. Eu procurava lá e disse, onde que está aqui? Onde é que está aqui? Porque me ensinaram que a Bíblia era um livro de pode e não pode, mas não é. Você não tem que servir a Deus pela referência da lei. Eu estou dizendo, a lei está errada? Não. Tem que ser considerada, é claro. Tem que ser cumprida, sim. Mas você só consegue servir a Deus de todo o coração se você andar acima da lei. Um degrau acima da lei. Deixa eu explicar para você. O que é errado para mim que sou jovem crente? É simples assim, é simples. Tudo aquilo que me afasta de Deus é errado. O que é certo para mim que sou jovem crente? Tudo aquilo que me aproxima de Deus. Então, se esse é o meu sentimento, o parâmetro do que é certo e errado para mim não é a lei, é a intimidade. Eu vou explicar, eu vou falar de novo para você dar um glória. Se o certo para mim é o que me aproxima dele, e o errado é o que me afasta dele, o parâmetro para mim, para servir a Deus, não é a lei, o parâmetro é a intimidade que eu tenho com ele. Você não consegue servir a Deus de todo o coração porque está com medo de ir para o inferno. Não dá, você ofende Deus. Não, eu quero ficar ali porque eu tenho medo de... Para com isso. Você acha que eu quase não fiquei pirado quando eu li esses dois textos? Eu quero que você seja sincero aí. Você também não pensou isso que eu vou te dizer a hora que você leu dois textos aqui. Quando a gente vai lendo assim, ó. E esse foi bom rei, mas ele não foi como Davi. Quem é Davi para Deus? É o cara. Davi para Deus é o bambambam. É a referência. Daí ele fala lá, e esse Jeú foi bom, foi isso, fez aquilo. Peraí, não foi como Davi. O seu coração não foi como Davi. Daí eu pensei assim, meu Deus, então Davi é a referência. Eu fui ler a história deles e li a história de Davi. Você lê a história de Davi, você tem que estar bem preparado. Você fica doido. Eles não fizeram nem um terço que Davi fez. A biografia de Davi teve de tudo. Desde traição, de morte, de mentira, de rolo. Davi fez coisa que se na nossa geração não servia mais nem para entrar na igreja. E eu fico olhando para eles e digo assim, mas eles não fizeram. A Bíblia não diz que eles fizeram coisa pior do que Davi. E por que, Senhor, que para ti a referência é Davi? Olha o que ele fez. Olha os pecados desse homem. Olha as atitudes insanas que Davi teve na vida. Olha as loucuras que tem no caminho de Davi. E o Senhor fica dizendo que ele é a referência. Você sabe por quê? Sabe por quê? O que tocava em Deus
com respeito a Davi, era a forma como ele amava a intimidade com ele. Deixa eu explicar. O Davi pecou, fez coisa do arco da velha, coisa de se apavorar, estava anestesiado com o pecado, nem lembrava. Deus teve que sacudir o Natan e disse: vai lá na casa dele, profeta. O profeta vai lá, acompanhe comigo, que essa parte é muito legal. O profeta vai lá e bate. Davi disse que foi. Ele disse assim: eu tenho uma palavra para você. Fala, Davi. Tem um homem que tem um monte de cordeiros, o outro só tem um. Chega alguém para fazer festa lá na casa daquele que tem um monte. Ele vai lá, pega o único cordeirinho daquele outro homem, mata o cordeirinho e traz. Natan ainda foi tranquilo, podia dizer, ainda mandou matar o homem. Foi lá e pegou e matou esse cordeirinho. O que a gente vai fazer com esse? Daí o Davi, que está anestesiado, mas tem um senso de justiça grande, disse: me dá o nome dele que eu vou mandar matar. Me dá o nome que eu mato. Daí o Natan olhou para ele e disse assim: esse homem é tu. Escute, olha aqui bem arregalado. A hora que Natan diz assim: esse homem é tu, a ficha cai. Não tem aquela hora que a ficha cai? E a hora que a ficha cai, Davi bota a mão na cabeça. E ele já vai. Tem gente que fala, lê e prega até aqui. Eu gosto daqui para frente, porque ele já vai rasgando a roupa, que era um ritual de humilhação, e já vai se jogando no chão para jogar cinza na cabeça. Ele já vai rolando na terra. Daí o Natan chega nele e diz assim: te acalma, rei, porque tu pecou, mas Deus já te perdoou. Escuta, segura o glória. Deus já te perdoou. Sabe o que Davi faz? Davi levanta, olha para ele e diz assim: olha, Natan, tu já fizesse a tua parte, pode ir para a tua casa, porque eu vou rasgar a roupa assim, eu vou me jogar no chão, eu vou jogar cinza na cabeça, eu vou andar vestido de pano de saco pela cidade. Sabe por quê? Eu sei que ele já me perdoou, mas eu não estou atrás do perdão, eu estou atrás da intimidade que eu perdi com ele. Eu estou atrás da comunhão. A minha relação com ele não é essa de medo, de me perdoa, senão eu vou morrer. Não, ele já me perdoou por amor ao povo, por amor à chamada. Mas eu estou atrás da intimidade. Eu não vou conseguir viver sem ter comunhão com ele. Ele vai para o chão, ele rola, ele raspa a cabeça, ele se rasga, e lá do chão ele escreve o Salmo 51, e ele diz assim: olha, renova em mim a alegria da salvação. E daqui a pouco ele diz assim: e pode tirar tudo de mim, pode tirar a coroa, pode tirar o trono, pode tirar o cetro, pode tirar o poder, mas nunca retires de mim o teu espírito e a tua presença. Quero a intimidade. Levanta a tua mão aqui, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e diga assim: Senhor, fala do coração. Se eu posso perder tudo, aleluia, iramanda chumbe candaramalai, posso perder tudo nessa vida, diga para ele: aleluia, eu vivo com muito dinheiro e vivo com pouco dinheiro, vivo com carro bom e vivo com carro velho, vivo ganhando bastante ou ganhando pouco, vivo empregado ou desempregado. Agora eu não vivo sem a tua comunhão. Diga para ele: eu não vivo sem a tua intimidade. O que faz a diferença na minha vida é acordar de manhã e te sentir. Segunda-feira vai acordar um monte de gente mal-humorada, você não. Vai acordar alegre, cantando, porque a intimidade te sustenta. Você vai trabalhar, os desafios vão chegar, você tem posição. Sabe? Viver acima da lei é isso. Não é você ser crente pelo que pode, que não pode, porque a lei diz isso, porque a regra diz isso, costume. Esqueça isso. Você vive acima disso. Você vive pela intimidade. Você vive porque quer chegar perto dele. Para mim, terminando, sabe por que Davi mexe com Deus? Primeiro, porque ele quer intimidade. Segundo, para mim fechar esse ponto, porque o objetivo desses homens que eu li para você era reinar. Se você ler a história deles, eles brigavam pelo trono. O objetivo de Davi nunca foi reinar. Olha aqui, jovem,
O objetivo de Davi era cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O objetivo dos homens, reinar. O objetivo de Davi, cumprir o propósito. Tanto é que quando o filho dele veio contra ele, disse: vamos brigar, vamos para cima de Absalão, que quer roubar o trono. Ele disse: dá o trono para eles. Não vou matar meu filho pelo trono, eu quero estar aqui enquanto Deus quiser que eu esteja. Deixa eu falar uma coisa legal para vocês aqui. Você pode estudar, ganhar dinheiro, ficar rico, ser famoso. Você pode participar do Big Brother, ganhar 2 milhões. Se você não cumprir o propósito de Deus na sua vida, você não vai conseguir ser feliz. Deixa eu falar porque você tem um monte de sonhos. E é legal ter, e é legal ir buscar. Mas você não está neste mundo por acaso. Não é coincidência. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem uma chamada. Deus tem algo preparado para você. A Bíblia diz que os seus dias estão escritos na mão dele. Se você sair fora disso, você não vai conseguir ter felicidade plena. Esse negócio de propósito é forte. Eu fui pregar em Roraima, na convenção de Roraima. Quando eu termino de pregar, o pastor diz assim: olha, o seu voo vai sair na terça. Eu quero ver se você quer ter uma experiência legal com Deus. Eu disse: sim, ministerial. Eu vou te levar para pregar no meio dos índios, Raposa Serra do Sol, divisa com a Guiana Inglesa. Eu disse: não, vamos lá, eu gosto de pregar lá. Nunca tinha pregado, né? Mas se eu vou lá, eu quero pregar no meio dos índios para botar na minha agenda que eu já preguei no meio dos índios também. Meu currículo. Aí eu fui com ele. A gente pegou um lugar grande lá, estacionamos o carro. Eu disse: a igreja já está pronta? Já? Não, vamos embora, andando. Saímos andando, daqui a pouco chegamos na aldeia. Era uma aldeia de 3, 4 mil índios. É o lugar que mais tem concentração indígena do país. Tem lá mais de 70 mil índios. Mas a aldeia que nós estávamos tinha lá uns 4, 5 mil. E tinha uma igreja lá. Aí eles fizeram um culto lá, igreja sem nada, né? Mas preguei lá, tinha uns 200, 300 índios. E tinha um rapaz que era o obreiro da igreja. E eu vi que ele não era índio. Daí depois a gente chegou, eles fizeram um jantarzão, tinha um restaurante assim no meio, espelhado, bem legal, com bifezão. Não, na verdade nós estávamos debaixo do pé de árvore. E ele servindo assim, em cima de uma folha de bananeira, e a gente comendo ali. Daqui a pouco ele sentou do meu lado e eu fiquei conversando com ele. Eu disse: você é da onde? Ele disse: eu vou te contar minha história. Olha que legal. Ele disse: quando eu tinha de 12 a 13 anos, meu pai foi na Guiana Inglesa, eu estava no banco de trás do carro. Quando a gente estava voltando, meu pai olhou e disse assim: ó, Deus tinha que dar um jeito de nós começar a pregar para esses índios. Porque esses índios adoram o sol, a lua, tem uma cultura toda. E a FUNAI protege muito eles. Então você não pode ir lá pregar de qualquer jeito, porque eles não deixam. Você não pode desconstruir a identidade cultural do índio. Então não pode dizer: não adora sol. Tem um Deus que criou o sol e a estrela. Então eles não deixam. Daí ele disse: quando meu pai falava disso, eu com 12 anos atrás do carro, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: ó, eu quero tu para isso. Eu recebi aquele propósito de Deus, e eu vi que era para isso que Deus queria a minha vida. Assim que eu fiz os meus 17, 18 anos, tentei ir para lá como um missionário. Falei com o pastor, a gente começou a mandar cartas à FUNAI para pedir autorização. E para o coordenador lá das tribos indígenas, para ele poder ir pregar. E eles negaram todas. Eu escrevi mais de 20, todas negadas. E ele não tinha como legalmente ir lá poder pregar. E eu fiquei: Deus, aquela chamada, aquele propósito. Um dia eu abro o jornal, ele diz, e está lá um projeto de alfabetização do governo de Roraima dos índios, dos filhos dos índios, ensinar eles a ler a nossa língua. E ele estava com um concurso aberto para mandar professor para lá. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e me matriculei no vestibular. Fiz vestibular para pedagogia. Olha que legal, passei. Fiz 4 anos de faculdade. Me formei e fiz concurso para professor do estado. Passei em 2º lugar.
No dia da escolha, quem é professor sabe que no dia da escolha de vagas, ele diz assim, nós estávamos todos assim. Todo mundo quer ficar na capital, os primeiros 20, 30 querem ficar sempre nas melhores cidades. O governador e a secretária de Estado de Educação chegaram e disseram assim, os primeiros 30 classificados vão ficar aqui em Boa Vista, na capital e nas maiores cidades. Os outros vão para as cidades menores e os últimos vão para as aldeias indígenas. Ele era o segundo. Ele levantou a mão e disse assim, como eu sou o segundo, a lei do concurso diz que eu tenho o direito de escolher para onde quero ir. E ela disse, sim, você quer ir para onde? Eu quero ir para Malacacheta, o nome do lugar era Malacacheta. Raposa Serra do Sol. Todo mundo começou a rir, acharam que era uma piada. E ela disse, você está brincando? Ele disse, não estou brincando. Eu não vou poder explicar para a senhora, mas é algo meu. E ele foi para lá e ele chegou lá, tinha uma salinha e ele começava, os filhos dos índios vinham para lá e ele dava aula a tarde toda. E no final da tarde ele tirava uma meia hora para falar de Jesus. Daí ele falava de Jesus para os filhos dos índios, do nascimento e da morte de Jesus. E os filhos dos índios chegavam em casa e contavam para o pai e para a mãe. No outro dia, depois da aula, o pai e a mãe estavam na frente da sala dizendo assim, fala para mim um pouco daquilo que tu falou para o meu filho. Que ele chegou em casa contando e eu não consegui dormir. E ele começou a ganhar índios para Jesus e já estava com quase 500 índios convertidos. Mas qual é a parte legal? É a parte que ele falou tudo isso e eu olhei para ele e disse assim, mas tu tem certeza que valeu a pena ficar 7 anos aqui no meio desse mato? Rapaz, aqui não tem nada, não tem água encanada, não tem água quente. Aqui não tem nada, não tem Facebook. Você já pensou viver sem Facebook? WhatsApp, isso aí. Eu disse, não tens WhatsApp, não tem celular. Valeu a pena ficar 7 anos aqui no meio do mato? E a resposta dele eu tenho marcada comigo, porque ele disse assim, Everson, valeu. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Poste a mão assim no seu peito. Feche os seus olhos e diga assim, o que é que o Senhor quer comigo? Diga assim. Diga assim, meu Deus, o que é que tu quer comigo? Nós temos um propósito de um grande chamado de adoração, de evangelização. Claro que temos, isso é universal. Mas diga assim, o que é que tu quer comigo especificamente? Tem alguma coisa que tu queres com a minha vida? Tem algum propósito que tu tem preparado para mim? Diga para ele, eu quero cumprir o propósito. O que tu tens comigo, eu quero cumprir. Eu tenho erros, diga para ele assim, né? Não espera que eu vou ser perfeito, porque não sou. Diga para ele, sou cheio de falhas, sou pecador, sou inconstante, tem hora que eu sou intransigente, tem um monte de problema, mas tem uma coisa, eu quero cumprir o propósito que tu tens na minha vida. E o que tu tem comigo, eu quero cumprir. Eu posso errar, mas vou me levantar. Eu posso cair, mas eu quero que o teu Espírito me coloque de pé de novo. E eu quero caminhar na estrada que tu preparou para a minha vida. Quem acredita nisso, fique em pé agora, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem foi que ouviu a voz de Deus aqui? Levante a mão. Quem foi que sentiu que Deus falou com a sua vida? Levante a mão assim, bem alto. Eu vou pedir uma atitude sua. Aleluia. Eu vou pedir para você sair do seu lugar agora e venha aqui na frente, fique em pé aqui na frente. Eu quero orar por você, venha. Só você que ouviu a voz de Deus, só você que Deus tocou, só você que sentiu que Deus tratou com você aqui. Você que quer servir a Deus de todo o coração, você que independente das dificuldades, das falhas, dos problemas, dos tropeços, das fraquezas, você quer dizer que eu quero te servir de todo o coração. Éder, vem cá, Éder, vamos lá. Vamos fazer uma dupla, eu e tu aqui. Você canta e eu peço desculpa, vem aqui, que eu não... Vem cá, vem. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o momento nosso. Esse é o momento que Deus preparou para renovar o nosso coração, a nossa alma. Isso é algo particular que Deus preparou. Vem cá, isso, não deixa nada de segurar. Venha para dizer assim, Senhor, eu quero te servir para valer. Escolhido, venha para te adorar, para
para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Eu quero que você junte as tuas duas mãos assim, encoste assim no peito, assim, deixa meio aberto assim. Junte, deixa meio aberto assim, ó, como se você estivesse dando algo. Feche os seus olhos e repita comigo o que eu falar. Diga assim: meu Deus. Diga assim: meu Deus, meu Pai, tu me conheces. Fale mais alto, diga assim, ó: tu me conheces. Sabes quem eu sou, sabes os meus erros, as minhas fraquezas. E nessa noite eu queria te oferecer muitas coisas. Eu queria te oferecer muitas coisas, mas eu sou pequeno. No entanto, tudo que eu tenho, eu te ofereço agora. Toma o meu coração. Diga: é teu, meu coração é teu. Meu coração é teu, toma ele, é teu. Minha vida é tua. Eu tenho falhas. Diga: meu coração, manda chomberai. Diga: meu coração é teu, eu sou teu, pode contar comigo. Eu quero cumprir o propósito que tu tens para minha vida. Eu quero cumprir a chamada que tu tens para minha vida. Seja tocado por ele agora. Seja renovado pelo Espírito Santo agora. Seja tocado por ele. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Levanta a tua mão bem alto aqui, deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui, Senhor. Nós te louvamos porque tu és real. Porque aqui em Sara nós nos reunimos hoje para dizer: ei, eu quero te servir de todo o meu coração. Eu não quero ser mais eu não quero ter uma vida litúrgica. Eu não quero ter uma vida vazia, fria, morta. Eu não quero apenas cumprir regras. Eu quero ter fogo na alma. Eu quero ter vida. Eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero cumprir o propósito que tu tens na minha vida. Eu quero viver ao teu lado. Eu quero te sentir todo dia. Renova agora, Pai, o nosso coração. Restaura as nossas emoções. Levanta, edifica. Nós te louvamos por tudo. Em teu nome. Eu quero que você se encha de Deus. E olhe para quem está do seu lado agora e dê um abraço bem forte. Dê um abraço e diga assim no ouvido: vamos servir a Deus de todo o coração. Diga para Ele: ei, vamos servir a Ele de todo o coração. Vamos cumprir o propósito. Ele conta com a gente. Aleluia. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto você abraça, enquanto você chora, enquanto você renova,
Quem sabe temos alguém que não é evangélico, que está afastado, e hoje Deus falou com a tua vida, e você quer voltar agora para a casa do Pai. Você quer pegar a chave da tua vida e colocar na mão de Deus e assim: Senhor, assume o controle da minha vida. Está afastado ou não é evangélico, a gente queria te dar um abraço aqui hoje. Se você decidir isso, a gente vai ficar muito feliz. Se tiver alguém, não precisa fazer muita coisa, é só você fazer um gesto com a mão, que eu quero orar por você, que não é evangélico ou está afastado. Se tiver alguém, faça um gesto, levante a mão assim, levante. Deixa eu ver se tem alguém. Tem alguém? Se tiver, eu não sei se temos alguém que não é, mas se tiver, a gente queria orar por você. Temos? Eu oro para Deus te dar uma próxima oportunidade, se tivermos alguém que não é evangélico. Deus abençoe você. Volte para o seu lugar dando glória a Deus e aleluia. Graças a Deus.